Perfeito, queridos. Vamos lá, sejam muito bem-vindos. A gente está para uma aula de revisão, né? Aulas de revisão são sempre muito bacanas, que a gente busca um panorama sobre banca, a gente faz um panorama sobre as questões especificamente dessa banca, né? E, em especial, a gente acaba se utilizando de editais anteriores da banca e provas anteriores da banca para a gente observar o que é tendência. O que a gente percebe com relação a essa banca GL Consultoria, né? Que é a banca que vem para a prova de amanhã. É uma banca, gente, que não tem uma larga experiência em concursos nas áreas da educação, né? Mas faz um número expressivo de provas, né? Faz alguns concursos, não só processos seletivos, né? Em diferentes estados. Então, das provas mais recentes que a gente tem provas do estado de Minas Gerais, né? De municípios no estado de Minas Gerais. Então, é uma banca que tem alguma experiência, embora não esteja dentre as bancas das mais renomadas, né? Ela leva alguns concursos. E ela tem algumas características que a gente vai tratar, dentre elas nos mais diferentes municípios nos quais ela atua, ela costuma apresentar um edital semelhante. Então, o edital vem muito parecido. Razão pela qual as provas também tendem a ter conteúdo semelhante. Óbvio que não as mesmas questões, né? Mas as provas costumam ter conteúdos que se assemelham, conteúdos que são comuns, né? Porque partem de mesmo edital. Então, se a gente pegar mesmo provas, né, de concurso, não falo de processo seletivo, que a banca fez em alguns municípios de Minas Gerais, em até outros municípios aqui do estado de São Paulo, a gente vai observar que é uma banca que mantém, né, uma certa característica do edital. Os autores se repetem nos mais diferentes editais dos mais diferentes municípios, as leis também se apresentam, né, de maneira repetida. Então, isso é bacana porque, de alguma forma, a gente sabe mais ou menos como essa banca se comporta, a gente consegue imaginar, né, como ela vem, se não exatamente as perguntas, em que estilo e que conteúdo tende a aparecer na sua prova, certo? E nessa revisão, a gente vai tratar especificamente das questões e dos conteúdos de legislação educacional e de conhecimentos pedagógicos, né? Então, para a legislação educacional, nós temos um número expressivo de obras, né? Então, por exemplo, a BNCC aparece nas provas da banca, né? A LDB também aparece com frequência nas provas da banca. O Estatuto da Criança e do Adolescente também é um documento que aparece nas provas da banca. Então, nós podemos ver que há das leis mais importantes, né? Então, LDB, Constituição, a gente tem as diretrizes da educação, né? Tanto numa perspectiva de diversidade e inclusão. Então, nós vemos uma banca que traz assuntos bastante relevantes, assuntos bastante interessantes. E aí, essas leis, elas costumam cair diretamente na prova, tá? Então, é uma banca que cobra bastante aquilo que ela se comprometeu no edital nas suas provas. E do ponto de vista da bibliografia, é uma banca que traz nomes que a gente conhece bastante. Então, traz duas obras do Paulo Freire, né? Sempre a banca traz Paulo Freire. Ora ela traz na obra de Pedagogia da Autonomia, ora ela traz Pedagogia do Oprimido, mas Paulo Freire é um nome recorrente na banca. Assim como outros nomes também são frequentes no edital dessa banca. Por exemplo, Jussara Hoffmann, na temática da avaliação, né? O Libânio, ao discutir didática, né? Num clássico didático. O Libânio também aparece na sua grande obra, Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização, né? O Lucchesi também aparece discutindo avaliação. A Mantoan, discutindo educação inclusiva, discutindo a inclusão escolar, né? Terezinha Rios aparece, né, numa obra sobre ética e competência docente, na obra Compreender e Ensinar, né? Também cai Vygotsky, né? No edital. A banca costuma trazer Vygotsky ou Piaget, quando não traz ambos. No edital de vocês, ela trouxe Vygotsky especificamente, né? No clássico, do Vygotsky com Luria e com Leontiev, que são outros dos dois autores soviéticos, chamado Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. E o Zabala, né? No clássico, a prática educativa. Talvez hoje, na obra construtivista mais difundida na atualidade, a obra do Zabala, a prática educativa. Vejam que o edital não é extenso. Se a gente olhar para os conhecimentos pedagógicos e de legislação, nós não estamos falando de um edital absurdamente extenso, né? Não é tão longo, a gente não está falando de questões muito extensas, mas de muitos autores ou de muitas leis. Nós estamos falando de uma quantidade boa, né? Razão pela qual dá para a banca, como ela não tem tantos autores, dá para ela cobrir muita coisa com as perguntas que ela vai ter na prova, né? Dá para trazer
uma quantidade boa de elementos do edital. E o que eu fiz, então? Então, eu fui buscar provas recentes com o mesmo conteúdo do seu edital, para ver como a banca pergunta esses assuntos, como a banca pergunta exatamente sobre os temas que são no seu edital. E ao analisar as provas da banca, ao analisar como ela se comporta, eu quero destacar com vocês algumas características que tendem a aparecer na sua prova. Primeiro, há uma boa correspondência aos temas, às obras e às leis do edital. Então, né, é uma banca que cumpre edital direitinho. Sabe aquelas bancas que no edital põe uma coisa e na prova põe outra? Não, essa é uma banca que parece muito atenta às leis, aos autores e aos assuntos, né, aos temas que ela anunciou no edital. Então, ela faz uma boa correspondência do edital. Ela também distribui bem as questões. Então, ela vai fazer poucas repetições, por exemplo, 2, 3 questões de LDB no máximo, 2, 3 questões de um determinado autor no máximo, né? Então, ela vai tentar não perguntar tudo sobre um único assunto, que eu chamo isso de distribuição. Ela pega tudo que está no edital e ela vai tentando distribuir isso entre as perguntas. Né? Então, no máximo, ela vai trazer 2 perguntas, 3 perguntas no mesmo tema. Depois ela já cobre, já pega outro item do edital, tá? Uma boa distribuição, né? Tem bancas que são muito ruins nesses aspectos, que acabam. Eu ainda acho que ela poderia ser melhor. Ela faz uma boa, ela não faz uma excelente distribuição. Ela acaba trazendo uma repetição, acho que 3 vezes uma mesma lei, talvez não fosse necessário. Tem bancas que são ótimas, né? Como a Vunesp, que faz uma distribuição de maneira que cobre uma vez cada assunto, né? E consegue cobrir a maior parte de itens do edital. A banca também referencia diretamente o autor e a obra na questão. Então, às vezes, ela deixa muito claro de que obra e de que assunto ela está perguntando. E às vezes traz até um trechinho para você, tá? Mas às vezes ela traz só o tema. Então, às vezes ela deixa claro, por exemplo, a avaliação segundo Jussara Hoffmann. Algumas vezes ela vai perguntar só a avaliação. Então, ela tanto pode trazer a pergunta mencionando a obra e o autor do edital, né, que estão no edital, quanto ela pode, às vezes, formular uma pergunta sobre um determinado assunto pedagógico sem mencionar obra e autor. Então, vocês vão encontrar na mesma prova essas 2 possibilidades de construção, né? Essas 2 possibilidades de construção vão se apresentar na prova de vocês, certo? Depois disso, a gente também tem a apresentação de textos para questões ser respondidas. Então, tem algumas questões de conhecimento pedagógico e legislação, que antes da questão você tem um trecho, um textozinho, um texto que foi tirado de algum lugar, um texto de um artigo, um trecho de uma reportagem. Então, não raro, gente. Às vezes, ao longo da prova, você vai encontrar um texto, e esse texto vai ser a base para responder uma determinada questão. Tá? Esse texto vai se relacionar de maneira mais ou menos direta à questão. Tudo bem? Depois disso, nós ainda temos a apresentação, as questões integrando leis, autores numa mesma questão. Então, sim, essa, gente, é uma prática que só bancas grandes fazem, né? A Vunesp, por exemplo, costuma pegar uma lei, um autor, integrá-los numa temática, né? E fazer uma pergunta reunindo os dois. A banca AGL Consultoria também faz isso. Então, eu trouxe até um exemplar aqui para vocês de uma pergunta em que ela usa uma lei e um autor, né, sobre um tema. Ela usa, então, da LDB e da Mantoan numa mesma pergunta. E aí ela acaba cobrindo numa única pergunta 2 itens do edital, né? Óbvio que quando ela associa uma lei e um autor, é porque eles têm uma temática em comum. Então, o assunto, né, o tema é comum. Mas, de alguma forma, você tem ali 2 referências, no caso, uma lei e um autor, que foram cobradas em uma única pergunta, né? Isso é uma forma interessante de se formular questões. E para alguns candidatos que não estão acostumados, por vezes isso pode até surpreender, né? Dizer, ai meu Deus, eu me assustei. Mas o fato dela articular uma lei e um autor não significa necessariamente que a questão vai ficar difícil, né? É só preciso ficar atento, né, para lidar com essa questão. Bom, também temos a presença de algumas questões, às vezes, para ser julgada verdadeira, correta ou incorreta. Então, questões onde tem-se afirmações para você julgar apenas a 1 é verdadeira, a 1 e a 2 são verdadeiras, né? Estão corretas. Então, é comum que a banca te peça em algumas questões que você analise algumas afirmações e julgá-las, né? Quais estariam corretas e quais não estariam corretas. Não é o maior tipo de questões que a banca traz, mas nas provas eu pude identificar a presença de algumas dessas questões, né? Onde você tem algumas afirmações em 1, 2, 3, 4 para julgar correto ou incorreto, e depois escolher dentre as alternativas aquelas que estariam falsas ou aquelas que estariam verdadeiras, aquelas que estariam
corretas ou aquelas que estariam incorretas, tá? É uma prova que exige uma percepçãozinha, um detalhe, uma atenção, tá? Mas, especialmente, você tem que ter noção geral do tema, da avaliação. Não é uma prova muito difícil. Se você tem noção sobre aquele determinado assunto, você consegue responder, né? As questões, temos questões tanto mais longas quanto mais curtas. Então, não é uma prova só de questão curta e não é uma prova só de questão longa, né? Lembrando, gente, que o fato da questão ser longa não significa necessariamente que ela é difícil, né? Ao mesmo tempo que questões curtas não são necessariamente fáceis. Às vezes você tem uma questão mais longa e ali o examinador, né, aquele que formulou a questão, ele te dá várias dicas, ele traz elementos, conceitos que vão te ajudar a lembrar do assunto. Ao passo que às vezes a questão curta, né, ela não te dá muitas referências e aí você não tem muito para onde correr para tentar se lembrar das ideias, dos conceitos do autor, né? Então, às vezes a questão curta ela é tão objetiva, que você não sabe nem que abordagem que o examinador quer que você responda. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente acha que questão longa, logo difícil, e aí a gente erra a questão longa, mesmo que ela seja fácil, porque a gente já entra nessa questão desatento, pressupondo que ela é difícil, e nem lida com ela, por mais fácil que ela possa ser. E às vezes a gente entra na questão curta dizendo, que fácil, e aí erra, né? Porque subjugou o nível de dificuldade da questão. Então, nunca julgue uma questão, o nível de dificuldade de uma questão por sua extensão. É verdade que questões mais longas, né? Isso não tem como. É verdade que questões mais longas acabam exigindo de nós um pouquinho mais, certo? Questões mais longas vão exigir mais tempo de leitura, por vezes vão exigir que a gente mantenha a atenção concentrada ali também por mais tempo, né? Então, seguramente, questões mais longas são mais trabalhosas, mas não necessariamente mais difíceis. Então, a banca traz para os dois gostos, vocês vão encontrar as duas coisas, tá? Depois, outra característica que eu acho importante destacar, ela exige a habilidade de fazer prova, né? Então, é bom que a gente sempre treine, porque quem faz bem em provas se sai muito bem em provas com as características dessa banca, tá? O nível de dificuldade, gente, ele é de elementar para médio. Então, sim, nós partimos de provas de nível fácil nessa banca, tá? E nós não temos muitas provas de níveis difícil. E aqui, lembro, estou falando predominantemente dos conhecimentos de legislação educacional e de conhecimentos pedagógicos, né? Óbvio que no que concerne o domínio da língua portuguesa e da matemática, a gente teria de observar, né, como isso se comporta. Mas, basicamente, a gente pode esperar no que concerne as questões de legislação educacional e de conhecimentos pedagógicos, a gente pode observar elas bem equilibradas, tá? Para nível elementar, ou seja, questões que partem de um nível fácil e chegam até o nível médio de resolução. Tudo bem? Joia? Então, tá bem. Só um minutinho. Ok. Denise, você é nossa aluna? Seja bem-vinda, Silvia. Denise, não estou te reconhecendo. Tudo bem? Seja bem-vinda. Você é nossa aluna? Ah, sim, verdade. Seja muito bem-vinda, viu? E aí, pessoal, lidando então, né, com a ideia de que a gente precisa estar sempre atento às características dessa prova para fazer uma boa avaliação, né? Aí a gente chega para as questões propriamente ditas. Todo esse panorama que eu fiz para vocês explicando que características tendem a vir, né? Que construções tendem a vir, a gente chega então nas questões propriamente ditas. Então, eu trouxe, né, questões das mais recentes da banca, tá? Questões ainda desse ano de 2024, cujo edital era muito semelhante ao de vocês. E eu selecionei das provas especificamente, essa prova foi aplicada para um concurso de Utuiutaba, em Minas Gerais, da banca Consultoria GL, né? GL Consultoria. E tentei só selecionar para essa nossa conversa questões, né, cujo edital seja idêntico ou cujo conteúdo esteja no seu edital. Então, todas as questões que eu trago aqui são de assuntos que têm probabilidade de aparecer também na sua prova, porque são
estavam também no edital de vocês. Então, tomei esse cuidado, né, de só trazer para a conversa questões com essa característica. Vejamos, então. Veja que a primeira questão, ela tem aquela construção que eu disse para vocês. Olha bem, observem bem, né? Ela tem 5 afirmativas, 5 assertivas, também são chamadas assim, né? 5 afirmações, que vocês depois terão de julgar. Detalhe para o fato que ele te pede as falsas. A gente está acostumado a ver questões como essa, onde o examinador nos dá 3, 4, 5 ou até mais afirmações para julgar, e comumente ele pergunta quais estariam corretas. Desta vez, né, essa banca perguntou quais estão falsas. Então, eu fico bastante preocupada com vocês. E é uma prova, como eu disse, que às vezes exige essa atenção. A gente está tão habituado a encontrar questões assim, onde ele te pergunta quais estariam corretas, que se você, eventualmente, por descuido, não perceber que aqui ele pede as incorretas, você corre o risco de responder equivocadamente. O assunto, gente, é um assunto que está no seu edital, que é o assunto dos multiletramentos. O conceito de letramento, ele é muito conhecido da gente. Letramento que é o contato, né, com a leitura e a escrita. É o uso social da leitura e da escrita. Quando a criança está não só aprendendo a decodificar, mas aprendendo a usar. Está no contato e na interação com a leitura e com a escrita. Esse é o conceito de letramento. Quando a gente fala dos multiletramentos, a gente fala do contato não só com a escrita, mas do contato com as mais diferentes linguagens, né? Com a linguagem visual, com a linguagem matemática, numa diversidade de cores, de formas, de assuntos, né? De perspectiva. Então, a própria palavra multiletramento, ela é indicativa dessa diversidade, dessa multiplicidade. E o assunto é sobre isso, ó. Sobre a pedagogia dos multiletramentos, considere as afirmações abaixo. Então, nós vamos encontrar 5 afirmações que depois a gente vai dizer quais são verdadeiras, quais são falsas. Será que o multiletramento é um conceito que se refere apenas à capacidade de ler e escrever em diferentes idiomas? Isso é, no limite, né? É um poliglota. Daí a dizer que isso é multiletramento? Será que isso basta que a gente leia a leitura e escrita em diferentes idiomas? Ou será que o multiletramento envolve múltiplas linguagens? Não só línguas, não só idiomas, mas linguagem escrita, o cinema, a literatura, as artes, a matemática. Segunda, a pedagogia dos multiletramentos considera a diversidade de linguagens e a pluralidade cultural na formação e visão de mundo dos alunos. Então, aqui já mudou um pouco. Está dizendo, olha, o multiletramento envolve múltiplas linguagens, envolve múltiplas culturas. Talvez mais ampla que a primeira, né? Terceira, a BNCC reconhece a importância do multiletramento para a formação dos estudantes, ou seja, a BNCC vai falar da importância das múltiplas linguagens, das múltiplas culturas, de comportar toda a diversidade de saberes, de fazeres. Parece que sim, né? E aí segue mais uma dizendo assim, ó, os multiletramentos, quarta afirmação, os multiletramentos são importantes para preparar o aluno para interpretar contextos diversos. Então, o aluno multiletrado, ele consegue transitar e compreender vários contextos, né? Vários contextos culturais, vários contextos de interação, de linguagem, e comunicar-se eficazmente em diferentes mídias e plataformas. Ou seja, o multiletramento implica múltiplas linguagens, múltiplas formas e possibilidades de se comunicar, é o que está dizendo a 4. E a 5 disse, a alfabetização tradicional, focada apenas na escrita, é suficiente para atender as demandas de comunicação da nossa sociedade. Não é necessário multiletramento. Basta aprender a decodificar, que nós já damos conta dessa sociedade que nós temos hoje. Queridos, quais destas 5 afirmações estariam corretas e quais estariam incorretas? Aquelas que seriam, então, falsas, portanto, incorretas, é que a gente vai escolher. Então, julgando cada uma delas, como vocês lidaram com isso? Quais vocês visivelmente disseram, Luciana, aqui tem um problema, e ela está falsa, e aqui está visivelmente certa. Então, por exemplo, era muito fácil perceber, né, que havia um erro ali na 5. Só a alfabetização tradicional, o que é a alfabetização tradicional? A focada no código, né, de codificação, ela não é suficiente para dar conta das demandas hoje. A gente precisa interagir com as diferentes linguagens. Então, a 5 era visivelmente falsa. Mas o examinador tinha te pedido exatamente isso. Ele tinha pedido as falsas, né? O examinador tinha te pedido as alternativas que pudessem ser falsas. Então, nesse caso, tem que ter 5, porque, ó, ele pediu as falsas. Então, a A não tinha 5 e a C também não tinha.
porque a 5 é falsa e ela tem que estar na sua alternativa, certo? E aí ele ainda te pede, ó, daí a gente diz, Luciana, ao passo, né, que a 2 é visivelmente verdadeira, ou seja, a pedagogia dos multiletramentos, ela considera a diversidade, multi, já diz tudo, mais de um, vários, muitos. Diversidade de linguagem, pluralidade cultural, e aí, nesse caso, a 2 é verdadeira. Se tem que ter 2, só a B não serve. Aí você chegaria a D com assertividade. Mesmo não julgando todas as assertivas, você chegaria à conclusão de que a 1 e a 5 são falsas. Né? E aí vamos olhar para 1, porque ela era falsa mesmo. Olha o que ela diz, ó. Multiletramento é um conceito que se refere apenas. Esse apenas já deveria ter te chamado a atenção. Embora ele não é suficiente para dizer que ela está errada, não é verdade que o multiletramento envolve só a capacidade de falarmos diferentes idiomas. Preciso assumir múltiplas linguagens, múltiplos contextos, né? A linguagem para além da linguagem verbal. Então, nesse caso, a 1 de fato era falsa. Ele te perguntava, quais são falsas? 1 e 5. Perfeito ou não, queridos? Sim? Bacana. E se sim, né? A gente avança para a próxima questão, que é sobre BNCC. BNCC aparece no seu edital e nas últimas provas da banca também tem aparecido. Vamos ver como veio essa formulação para nós sobre BNCC. Olha só. 2. A BNCC é um documento normativo que define as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da educação básica. Então, a BNCC está para a educação básica, ou seja, a BNCC refere-se à educação infantil, ensino fundamental e médio. Né? Ela, a educação infantil, abrange, então, essas 3 etapas, tanto escolas públicas quanto particulares, ou seja, a BNCC define as aprendizagens essenciais para a educação básica, seja ela pública ou privada. Não é? A gente costuma achar que as escolas privadas não têm de se orientar por leis, por documentos oficiais, o que é falso. A BNCC é uma referência para toda a educação básica, seja ela pública, seja ela privada. Tudo bem? O examinador continua, ele diz ainda, ó, a BNCC serve como um guia para a criação dos currículos escolares, ou seja, a partir da BNCC, as escolas e municípios têm de elaborar os seus currículos, né? Assegurando uma formação educacional completa e equitativa, ela chamou de formação integral, né? Estabelecendo 10 competências. Então, a BNCC traz 10 competências gerais, né? Que são competências não só relacionadas aos conteúdos, mas que também desenvolvem conhecimentos, habilidades, né, que são práticas e afins, questões de ordem socioemocional. Então, a BNCC ela foi buscar competências que formem todos os aspectos do indivíduo, seus aspectos físicos, intelectuais, cognitivos, né, emocionais, éticos, valores, atitudes, né, para resolver, então, as demandas da vida, né, na perspectiva das competências. Diante do exposto, ele diz qual a competência a BNCC destaca como fundamental para o século XXI. A BNCC tem 10 competências gerais. Para ela, as 10 seriam fundamentais. O que significa dizer que das alternativas, só uma vai ser competência geral da BNCC. As outras 3 não serão. Vamos ver? Primeiro, será que a BNCC diz que é fundamental desenvolvermos a capacidade de memorizar grande quantidade de informação? Será que só memorizar informação é competência? Sem que a gente seja capaz de usar essa informação? Competência não é só a capacidade de ter conhecimento, mas de mobilizar conhecimento em ação, em situações necessárias, não é? B. Será que para a BNCC é fundamental a competência de desenvolver a habilidade de trabalhar de forma autônoma e sem colaboração? Será que a BNCC vai dizer que a gente pode ser isolado? Ou em tempos como os nossos, é fundamental que a gente desenvolva competências relacionais, competências coletivas. Depois, C, o desenvolvimento do pensamento crítico e da resolução de problemas. Agora sim. Na atualidade, na perspectiva das competências, o pensamento crítico e resolver problemas é algo muito relevante para esse século XXI. E D, a preferência por métodos tradicionais de ensino. Percebam que 3 alternativas estão visivelmente erradas, porque estão muito ligadas a uma perspectiva tradicional, memorizar, né, ou métodos tradicionais, e ainda temos também uma ideia de que, embora a habilidade de trabalhar de maneira autônoma seja importante, mas também em grupo, e não sem colaboração. Razão pela qual a gente imagina que a alternativa correta, de fato,
seja a alternativa de letra C. Vamos ver? Sim, gente. Das opções que nós tínhamos, só a alternativa de letra C traz uma competência alinhada com as competências essenciais da BNCC, ou seja, desenvolve o pensamento crítico, né? O aluno que não é capaz de pensar criticamente, que não é capaz de resolver problemas, ele não desenvolveu competência. Então, aqui, sem dúvida nenhuma, a alternativa correta é a alternativa de letra C. Tranquilo? Bacana? Perfeito. A questão de número 3. Bem objetivo, olha que curtinha. Lembra que eu provoquei? Questão não é porque é curta que é fácil, não é porque é longa que é difícil, né? Mas vejamos, aqui ele pede a incorreta. E o assunto é especificamente sobre tecnologia na sala de aula, na perspectiva do ensino híbrido. Lembrando que o ensino híbrido é quando a gente mistura, né, técnicas na tentativa de criar um ensino mais dinâmico, mais personalizado. A gente não fica só nas práticas tradicionais, a gente incorpora a eles práticas que possam ser das metodologias ativas. Esse é o ensino híbrido, quando a gente mistura, né, o ensino mais direcionado pelo professor com atividades mais independentes pelo aluno, quando a gente faz o clássico ensino híbrido, que é mesclar aulas presenciais com aulas remotas em ambientes virtuais de aprendizagem, né? Toda essa possibilidade de misturar e de trazer novas perspectivas ao ensino é entendida como ensino híbrido, certo? E aí é sobre isso que ele quer nos perguntar. Com relação à tecnologia na sala de aula, quando a gente fala de ensino híbrido, do que nós estamos falando? Que as tecnologias teriam por objetivo, claro, personalizar o ensino. É verdade, mas a gente está procurando a incorreta. Quando a gente traz tecnologias, para permitir que cada aluno faça no seu tempo, do seu jeito, e isso personaliza o ensino. B, são limitadas aplicativos e softwares online. Então, no ensino híbrido, basta que a gente se utilize de aplicativos e softwares online para que a gente diga que a tecnologia já está em sala de aula. E eu quero a incorreta, tá? C, as tecnologias podem colaborar com os processos de ensino e aprendizagem. Podem, né? As tecnologias podem contribuir sobremaneira ao trazer estratégias interessantes, ao trazer engajamento para o estudante. As tecnologias podem ajudar sobremaneira, né? E D, combinam o uso da tecnologia digital com as interações presenciais. Sim, no ensino híbrido, a gente não só se utiliza das tecnologias digitais, como a gente também mantém as interações presenciais. E a elas a gente articula as experiências tecnológicas. Nesse caso, então, gente, dizer que as tecnologias estariam limitadas a aplicativos e softwares é um engano, porque a gente pode trazer a tecnologia de diferentes formas. Na sala de aula, inclusive. Então, nesse caso, a incorreta, sem dúvida nenhuma, é B. Tá? Sim, as tecnologias na perspectiva do ensino híbrido ajudam a personalizar o ensino, elas colaboram para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem e elas combinam o uso de tecnologia digital com aula presencial. Elas não só significam apenas aplicativos e softwares, é o uso que a gente faz deles em vários contextos. Sim ou não? Joia! Na sequência, olha só, essa de número 4, sobre Vygotsky. O Vygotsky apareceu no seu edital, hein? Vygotsky é um clássico. E é a obra que fala sobre linguagem. Olha aqui, ó, veja a pergunta. Segundo estudos de Vygotsky, a linguagem e o pensamento são vistos como processos interligados. Ou seja, a gente pensa e se comunica. Né? O Vygotsky vai dizer que a linguagem, ela desenvolve o pensamento. O nosso pensamento é verbal. Né? Então, a linguagem, a fala, para o Vygotsky, tem um papel importantíssimo no desenvolvimento do pensamento, no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, nas nossas capacidades simbólicas, certo? Sim. E aí, óbvio, né? Do que diz, e dizendo ainda, né? Eles estão interligados. A gente pensa e se comunica ao mesmo tempo. Não há uma separação entre linguagem e pensamento, né? Isso está muito ligado. Mesmo quando a gente não está falando, nós estamos pensando verbalmente, não é? Mutuamente, né? Desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo. A linguagem desenvolve muito. A criança fala e com isso a inteligência vai sendo desenvolvida, não é? Na capacidade de abstração e generalização. No que diz respeito à educação escolar, qual é o papel da linguagem na construção do conhecimento? Será que a linguagem é importante? Será que quando a gente chama os alunos a falarem, os alunos a se comunicarem, a escreverem, será que isso puxa o desenvolvimento cognitivo? Será que isso implica na formação dos conceitos? É isso que ele está perguntando. Qual será o papel da linguagem na construção do conhecimento?
Qual seria o papel da linguagem na formação dos conceitos pela criança? Qual seria o papel da linguagem na superação do conhecimento cotidiano, para a construção do conhecimento científico? A. Seria a linguagem fundamental apenas para a comunicação do conhecimento já estabelecido? Então, novos conhecimentos, a linguagem não contribui. A linguagem só serve para comunicar o que o aluno já sabe. A linguagem não ajuda o aluno a desenvolver novos conhecimentos. Seria isso. B. A linguagem permite a expressão de ideias, pensamentos e emoções. Isso é verdade. Até aqui, a linguagem permite a expressão. O que é suficiente para a construção do conhecimento. C. A linguagem é essencial para a construção do conhecimento, facilitando a compreensão do mundo e das diversas áreas do conhecimento. Então, toda vez que a gente está se comunicando através da linguagem, nós estamos, ao mesmo tempo, reestruturando o nosso pensamento. Mais C do que B, né? Porque o errinho da B, ó, ela não é suficiente. A construção do conhecimento passa pela linguagem, mas não se restringe a ela. D. A linguagem tem um papel limitado e específico na construção do conhecimento, atuando apenas em contextos educacionais formais. Não, a criança lá em casa, né, na família, desde que nasce, tem na linguagem uma forma também de desenvolver sua cognição, certo? Então, neste caso, observem que tem duas aqui que estão visivelmente claras, porque fala que a linguagem apenas, né, teria um papel. Assim como aqui, o erro vai estar em dizer que ele é suficiente para a construção do conhecimento. Então, o que nós teríamos? A ideia de que pode ser a alternativa de letra C. A linguagem é essencial na construção do conhecimento para o Vygotsky. Através da linguagem, a gente consegue compreender mais. Quanto mais a gente se comunica, mais nós conseguimos compreender o mundo, mais nós conseguimos transitar pelas diferentes áreas do conhecimento. Isso ajuda a formação da cognição, de novos conceitos, do conceito científico e assim por diante. Então, era a alternativa de letra C, ok? Vejamos a pergunta de número 5. Queridos, vejam que na pergunta de número 5 nós já temos uma pergunta sobre conselho tutelar. O examinador não deixou claro de que documento essa pergunta veio, mas muito provavelmente ela foi extraída do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. E eu quero chamar a atenção para outra característica aqui. Percebam que na sua prova, o que vai acontecer? As questões de legislação e de autores vão estar misturadas. Então, vem algumas questões, né? Pode ser que venha algumas questões de autor, outras de legislação. Em alguns casos, a banca traz. Em outros, ela vai separar. Mas, às vezes, ela mistura. Tá? Então, fiquem atentos, que pode ser que elas venham assim, né? Sortidas. E aqui, então, a gente vem com uma questão de legislação. Não está explícito, mas quando a gente olha para o corpo, eita, que aqui está falando de legislação. Vejam, ó, deixa eu pegar só o negócio que caiu. Olha a pergunta. O texto da pergunta número 5 fala assim, ó. O Conselho Tutelar é um importante órgão da administração pública municipal. Aqui existe só um equívoco que o examinador colocou, mas que a gente vai repassar, porque o Conselho Tutelar não pertence à administração pública municipal, né? Ele é não jurisdicional. Na verdade, ele está vinculado à administração pública municipal, porque ela tem que ofertar a ele suporte para funcionamento e afins, né? Mas ele não pertence à administração pública municipal. Ele está relacionado a ela, mas ele é não jurisdicional, porque ele precisa, inclusive, cobrar da própria administração pública municipal sempre que houver violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, aqui só fazendo uma observação, né, de que ele cabe à administração municipal garantir o funcionamento do Conselho Tutelar, né, o salário dos conselheiros, isso sim, mas não necessariamente nessa dimensão de pertencer à administração municipal. O Conselho Tutelar não está subordinado à prefeitura. Inclusive, em algumas ocasiões, ele vai ter que cobrar dela, a prefeitura, medidas, né? E a atuação dos conselheiros no cotidiano deve ser sempre pautada em alguma direção. Em que direção deveria estar pautada a atuação dos conselheiros, né? Alternativa A, implementar políticas públicas que oriente a escola como deve conduzir a aprendizagem das crianças. Será que o papel do Conselho Tutelar é orientar a escola sobre a aprendizagem? Vejamos, né? O Conselho Tutelar nem está só para as questões educacionais, o Conselho Tutelar está para todos os direitos de crianças e adolescentes. B, zelar pelo direito das crianças e adolescentes em todos os aspectos da vida social, não só a educação, em todos os aspectos, combatendo inclusive abusos e exploração infantil. C,
Será que cabe ao Conselho Tutelar executar medida socioeducativa? É ele que vai executar as medidas ao adolescente? Medidas como advertência, internação? Será que é o papel do Conselho? Que visam promover o cenário de harmonia entre a criança, adolescentes e profissionais da escola? Será que o Conselho pune criança e adolescente? Será que esse é o papel do Conselho? Executar medidas socioeducativas às crianças e adolescentes infratores? C. Legislar sobre questões de infância. Elaborar as leis? O papel do Conselho Tutelar é elaborar as leis, porque legislar é elaborar a lei. Queridos, embora essa pergunta não esteja muito difícil, é muito comum que a gente confunda as funções do Conselho Tutelar. A sociedade de maneira geral, os profissionais da educação, não raro a gente não tem claras as atribuições do Conselho Tutelar, né? E aí, pode ser que em razão desse nosso desconhecimento, a gente erre, inclusive, a pergunta. Essa pergunta não está difícil, por outro lado, o nosso desconhecimento poderia nos levar a um equívoco aqui, não é? Vejamos, ó. Implementar as políticas que orientem a escola a conduzir as aprendizagens não é função do Conselho Tutelar, é a própria escola, a Secretaria de Educação, quem tem que pensar as aprendizagens dos alunos e não o Conselho Tutelar, né? Porque, essencialmente, o papel do Conselho Tutelar é zelar pelo direito de crianças e adolescentes. É agir quando houver violação de direito de crianças e adolescentes e prevenir para que não ocorra violação de direito de crianças e adolescentes. Então, na alternativa de letra B, tem muito claro, né, essa função, temos muito clara essa função do Conselho Tutelar, certo? Vamos ver, então, é ela mesma, né? Quem executa a medida socioeducativa, gente? É o Poder Judiciário, né, o juiz que decide sobre medida socioeducativa. O Conselho Tutelar encaminha. Cabe à autoridade judicial julgar e encaminhar as medidas socioeducativas para o adolescente infrator e medidas protetivas para a criança, né? E elaborar as leis sobre infância e juventude é o papel do legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal, né? Dos deputados. Elaborar leis não é o papel do Conselho Tutelar. O papel do Conselho Tutelar é muito claramente fazer cumprir leis, especificamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Então, alternativa de letra B, vocês acertariam ou não? Sim. Sim, Jô? Sim. Me conta o que vocês acharam do nível de dificuldade das questões dessa banca. Lu, eu acho que, assim, resolvendo agora os exercícios, não parece ser difícil, né? Eu acho que sabe o que acontece? No momento da prova, aquele jogo de emoção, de nervosismo, vem toda aquela mistura, então eu acho que aí dificulta um pouco, né? Mas resolvendo agora, tá bem tranquilo. E você explicando aí dessa forma clara, melhor ainda, né? Né? Que a gente possa, no momento da prova, tentar, Jô, reproduzir mais ou menos esse contexto. Vai para a questão, conversando com ela, dialogando sobre o que faz sentido e o que não faz. Eu penso que quanto mais você aplicar uma abordagem compreensiva, não é interpretativa, tá, gente? Mas uma abordagem compreensiva na questão, tentar entender o que está se passando na questão e o que cada alternativa sugere, o que cada alternativa expressa de ideia, né? Eu costumo dizer assim, Jô, quanto maior o seu nível de consciência na questão, maior a probabilidade de você acertar. A gente, e vou dizer a gente, porque eu me coloco nessa condição e vocês sabem, né? Por muitas vezes a gente resolve as provas com um nível de entendimento um pouco nebuloso. A gente não tem muito clareza do que a pergunta está pedindo da gente e do que as alternativas estão sugerindo como conceito. E aí, nesse contexto, fica mais difícil da gente conseguir entender. Eu costumo brincar assim, ó, era tão elementar, a gente só não tinha entendido o que a afirmativa significava, né? O que a alternativa propunha. Então, Jô, isso que você falou é muito bacana. É uma análise muito sensata sua. Quando a gente parece que adentra a questão desta forma, ela se apresenta mais fácil. Sim. Aí, no contexto da prova, a gente nem sempre visita a mesma tranquilidade, não é? O Lu, é muito engraçado porque é assim, depois que você pega a prova, vem para casa e resolve, depois de um dia, mais ou menos, espera passar um dia, porque, né, acho que a adrenalina já voltou ao normal, aí você fala, poxa, mas como eu errei isso? Você desacredita que você possa não ter visto, né? Você fala, nossa, é tão elementar. Aí eu costumo sempre brincar que eu desejo a vocês um ótimo preparo e muita tranquilidade, né? Que é um fator, né, João? É um fator mesmo. E também esse nosso traquejo. À medida que você vai ficando bom de fazer prova, você vai lidando com as questões de maneira muito mais tranquila, né? Vejamos que a pergunta que segue também é de legislação e também é de ECA. Dessa vez, o examinador fez o quê? Dessa vez, ele deixa um pouco mais claro a fonte, ó. Ele diz assim, ó.
O direito à convivência familiar e comunitária está previsto no ECA. Então, é uma questão sobre ECA. Especificamente sobre o direito de toda criança e adolescente de ter convivência familiar e comunitária. Tá? E ele diz sobre isso que está lá no ECA. O que a gente pode afirmar? Né? Ele diz, e é essencial para o convívio e para o bem-estar das crianças. Crianças e adolescentes precisam, né, de convivência comunitária e familiar saudável, adequada ao seu desenvolvimento. Aí ele continua, ó. Além disso, o exercício da prática do convívio social reforça valores e hábitos saudáveis de relacionamento, sendo que, para isso, deve ser observado o fato de que, as crianças e adolescentes têm o direito de serem criados e educados apenas por pai biológico. Se não for por pai biológico, não há quem crie essas crianças. Será que não? O ECA estabelece, gente, que preferencialmente por pais biológicos, mas que há a possibilidade, a criança poderia ser criada também na família extenso ou ampliada, que seria pessoas com ou sem vínculo consanguíneo, com os quais as crianças tenham vínculo e afeto, que seria a família extensa. Avós, tios, não é? Essa é considerada a família extensa. Então, a primeira família, também chamada biológica, os pais biológicos, é chamada família natural. Né? Essa é a chamada família natural. A criança tem o direito de ser criada no seio da família natural. Mas que seriam os pais biológicos? A impossibilidade, ela pode ser criada no contexto da família extensa ou ampliada, que seriam, então, tios, avós, né, padrinhos, pessoas que tenham esse vínculo e que, ao mesmo tempo, com as crianças, tenham esse parentesco e que, ao mesmo tempo, possuam um vínculo com a criança. E, no limite, se não houver essa possibilidade também, numa família substituta. Essa família substituta, inclusive, pode se formalizar através de processo de adoção. Então, a pergunta, será que é apenas pelos pais biológicos? Não, não é apenas pelos pais biológicos. Na ausência da chamada família natural, nós temos a família extensa ou ampliada e temos ainda a família substituta, certo? As crianças e os adolescentes têm o direito de serem criados e educados por seus pais biológicos, é verdade. Mas também têm o direito de serem adotados quando a convivência com a família natural é impossível. Então, a gente tem uma possibilidade. Quando impossível, a família natural. Quando impossível, a família extensa, né? Que seria uma ampliação da família natural. A adoção é uma possibilidade, e isso o ECA chamou de família substituta, tá? Então, pode ser B. A, não, mas a B, talvez. Não temos certeza, vamos olhar as outras alternativas. Olha a C. As crianças e adolescentes têm o direito de serem criados e educados apenas por família adotiva. Então, por exemplo, os nossos filhos, nós vamos ter que dar tudo embora, porque a família natural não serve. Apenas a família adotiva, não. As crianças e adolescentes podem ser criados e educados no seio de 3 tipos de família, diz o ECA. Quais são elas? Natural, que denomino aqui pais biológicos, família ampliada ou extensa, né, que são parentes com os quais as crianças possuem vínculos, avós, tios, enfim, e família adotiva, que o ECA denominou também família substituta. Então, não é apenas a adotiva, essa é uma alternativa às famílias natural e extensa e ampliada, tá? Depois D, as crianças e adolescentes têm o direito de serem criados e educados por sua família extensa ou ampliada, quando a convivência familiar nuclear é impossível, quando a convivência familiar não é nuclear, quando a convivência familiar natural, quando não puder a família natural. Essa pergunta eu já achei mais difícil, porque aqui estava muito sutil o erro da D. Né? Então, neste caso, prestem atenção, ó, a gente tinha, sim, a B era correta, né? As crianças devem ser criadas no contexto da família natural, que seriam seus pais biológicos, mas têm o direito de serem adotados quando da convivência impossível com essa família. E a D, mas a minha leitura, essa pergunta está muito interpretativa e ela dava margem para erro, tá? Então, muita atenção aqui. Eu achei a D até nem de todo errada, né? Porque é verdade, as crianças e adolescentes também podem ser criados na família extensa. Quando a família natural, que seriam os pais, né, os ascendentes, os pais não puderem, né, por algum motivo. Mas não é a convivência familiar, né, nuclear, é a família natural. Nesse caso, os pais não puderem ou não for adequado que ele se mantenha no contexto dessa família natural, ele pode ir para a família extensa também, tá bom? Então, tem essas possibilidades. Por isso que o erro da C estava mais sutil. Mas a alternativa que a banca deu como correta foi, de fato, a alternativa de letra B.
Eu acho que da bateria de questões até aqui, essa foi a mais desafiadora. Sim? Veja uma questão de número 7. LDB. Luciana, tem chance de vir LDB na minha prova? Muita, gente. A banca traz em todo edital. E das provas que eu vistei, todas elas têm questão de LDB. Tá? Que é a lei mais importante na educação, né? Vamos lá, ó, curtinha. A LDB é um marco na educação brasileira após redemocratização. Então, depois da Constituição de 88, né, que foi o período em que o Brasil voltou à democracia, chamado processo de redemocratização, né, a LDB foi um marco. E ela estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O que a LDB regulamenta? Presta atenção aqui, hein? O que será que a LDB regulamenta? Alternativa A. Será que ela regulamenta todo o sistema educacional brasileiro, tanto público quanto privado? Né? Desde a educação básica até a educação superior? A LDB é uma lei de educação. Embora sempre que a gente estude mais sobre a educação básica, a LDB também fala sobre a educação superior, porque ela regulamenta toda a educação formal no Brasil. E a educação formal no Brasil é composta por 2 níveis. Educação básica, composta por infantil, fundamental e médio, e educação superior. Não é? Então, há grande probabilidade de estar certa. A LDB é a lei da educação formal no Brasil. Ou seja, desde a educação básica até a educação superior. Então, há imensa probabilidade de ser a alternativa de letra correta. Sim? B. Os parâmetros educacionais que irão orientar o currículo. Os modelos avaliativos. Eu encontro na LDB modelo de avaliação. A LDB até traz alguns princípios avaliativos, mas não modelo de avaliação. Ela vai falar alguns pontos importantes sobre a avaliação, mas daí é dizer que ela apresenta modelos, não. Então, a alternativa B, incorreta, tá? A C, não pode ser ela. A C, né? Vou até fazer assim pra gente. O ensino fundamental e médio, estruturando a quantidade de alunos, a quantidade de anos, as horas e as disciplinas. Queridas, a LDB só trata do fundamental e médio. Embora essa C não esteja de todo errada, ela não está completa. Assim como nós não temos as disciplinas a serem lecionadas, a LDB fala de componentes curriculares. A gente não usa mais a expressão disciplinas. A LDB fala, educação física é componente curricular obrigatório. Qual é o nome correto hoje para disciplina? Componente curricular. Tá? Então, aqui tem 2 problemas na C. Primeiro é chamar o componente curricular de disciplina. A LDB não define disciplinas, ela define componentes curriculares obrigatórios. E ela não trata só dos ensinos fundamental e médio. Ela trata também da educação infantil e trata também da educação superior. Então, a C tinha aí tanto incompletude quanto equívoco, certo? E a D? O ensino superior e toda a estrutura de formação dos profissionais que lecionarão nas escolas. Queridos, então vamos lá. Só o ensino superior? Não. A LDB também trata de infantil, fundamental e médio, que seria educação básica. E ela não trata, né, de formação dos profissionais da educação que lecionarão na escola. Ela até apresenta alguns princípios, mas ela não detalha essa formação. Ela vai estabelecer alguns princípios da formação de professores, dos profissionais de educação, mas não toda a estrutura dessa formação, né? Isso vai ficar para os programas de formação. Então, a D também está errada. Desta forma, gente, lembra que nós dissemos que a A parecia ser correta? Exatamente, aqui é a banca D, tá? Tudo bem? Então, aqui, ó, um completo, né? A LDB fala de infantil, fundamental e médio. Educação básica e fala também de educação superior. Ela diz de toda a educação no Brasil, né? A alternativa correta na 7 era, sim, a alternativa de letra A. Certo? Ótimo. Aí nós temos a questão de número 8, que ele menciona 2 leis. Tá? Então, na questão de número 8, nós temos aqui a menção de 2 leis. 2 leis importantíssimas. Queridos, eu estou falando de questões que eu extraí todas de uma mesma prova. Para vocês observarem o quanto, né, que a banca cobre de legislação, de autores. Né? Então, aqui, ó, ele trouxe a LDB sozinho, ele trouxe ECA sozinho, e agora ele resolve formular uma pergunta de uma abordagem compreensiva, né, colocando as 2 juntas. Ou seja, provavelmente ele vai perguntar de algo em comum entre elas. Né, de princípios que se compartilham entre LDB
e ECA. Vejamos a pergunta, ó. A LDB e o ECA são duas leis fundamentais para a educação e proteção das crianças e adolescentes no Brasil. Sim, uma que trata só de educação e outra que trata de todos os direitos de crianças e adolescentes, certo? Ambas as leis têm por objetivo garantir a educação, e o direito à educação, a proteção para todas as crianças e adolescentes. Então, mais especificamente, a LDB fala com centralismo do direito à educação e o ECA da proteção de crianças e adolescentes, além de todos os direitos, né? Continua. Nesse sentido, para a aplicação dessas leis, da LDB e do ECA, para que a aplicação dessas leis sejam amplamente efetivas na sociedade, em todas as esferas, o que é preciso? O que é preciso? É uma pergunta quase que interpretativa para você. O que seria preciso para que a LDB e o ECA fossem implementados? Vejamos as alternativas. Letra A. É preciso que o governo federal haja de maneira isolada. Então, o governo federal, porque no Brasil nós temos 3 esferas de governo. Nós temos o governo federal, que governa o Brasil inteiro. Nós temos os governos estaduais, que têm jurisdições em cada estado, e nós temos os governos municipais, não é? Então, nesse caso, a está dizendo o seguinte, para a LDB funcionar, para o ECA ser implementado, para essas duas importantes leis se efetivarem, nós precisaríamos, por pressuposto, né, que o governo federal atuasse de maneira isolada, né, na execução dos programas sociais. Será que, atuando só lá no governo federal, central, as políticas advindas da LDB e do ECA chegariam lá no município? Lá onde está o cidadão? Será que o governo federal não precisa atuar diferentemente, de maneira isolada, mas de maneira colaborativa com estados e municípios? Será que não seria o inverso do que a ATA está propondo? Ao invés de atuar de maneira isolada, o governo federal atuar em regime de colaboração com estados e municípios, ajudando estados e municípios a garantir que políticas previstas na LDB e no ECA se efetivem? Para que a política chegue lá no estado e município, o governo federal tem que se isolar ou ele tem que colaborar com os estados e municípios? O A diz que tem que se isolar. Ó aqui, tá vendo? B, essas leis, para que aconteça, né? Essas leis sejam amplamente discutidas na universidade, durante a formação de professores, pois é dever somente do Estado proteger a criança e adolescente. Então, basta que o ECA e a LDB sejam estudados na faculdade para que eles sejam aplicados. E, afinal de contas, só o governo que tem responsabilidade por essas leis e pelos direitos de crianças e adolescentes. C, é preciso que haja uma articulação conjunta entre governos federal, estaduais e municipais, mobilizando as entidades públicas, privadas e as famílias para garantir os direitos de crianças e adolescentes. Aqui, a gente já colocou tudo, ó. O governo federal se articula em estados e municípios pensando política pública, propondo política pública, investindo em política pública para a infância e para a adolescência, né? Além das instituições privadas, família, ou seja, todos assumem o compromisso, os órgãos governamentais e a sociedade. Está na C. Está muito presente na C. Então, a C, nós tivemos problemas em A, tivemos problemas em B, mas a C está dizendo, olha, o governo federal se articula em estados e municípios e a sociedade civil, porque todos somos responsáveis por assegurar direitos de crianças e adolescentes. Bacana. E a D? Se a C está certa, a D tem que ter um erro. Vamos ver se a gente encontra? Olha a D. Entidades como as escolas e o Conselho Tutelar sejam os responsáveis por serem guardiões dos direitos das crianças. E, se preciso, afastem as vítimas de abuso da família. Queridos, nesse caso, né, só dizer que as escolas e o Conselho Tutelar estão, o ECA deixa muito claro, todos são responsáveis por assegurar direitos de crianças e adolescentes. O governo, a sociedade civil, de maneira geral, né, os órgãos, todos, não só a escola e o Conselho Tutelar. Bem? E mais, se for necessário, não é o Conselho Tutelar nem a escola que vai afastar as vítimas de abuso de família. É a autoridade judicial que vai determinar tal afastamento. Então, nesse caso, a alternativa de letra D também é incorreta. Reafirmando, então, a nossa hipótese de que a correta é a alternativa de letra C. O que ela disse? Para que o LDB e o ECA se efetivem, é preciso que haja uma articulação conjunta dos governos federal, estadual e municipal, que mobilize, inclusive, as entidades públicas, privadas, a família,
para que todos estejamos comprometidos em garantir direito de criança e adolescente. Fenomenal essa? O examinador foi ousado, né? Pegou as duas leis, articulou e te trouxe uma pergunta. Achei uma pergunta de formulação interessante, né? Vamos ver a pergunta de número 9. Capciosa, hein? Pergunta de número 9. Olha só. LDB de novo. Então, percebam que na mesma prova, olha quantas vezes a LDB apareceu. Né? Então, é uma banca que pode ser que insista numa determinada lei, num determinado assunto, e que te traga mais de uma pergunta daquele assunto. Só nessa prova, a gente encontra o LDB pelo menos 3 vezes. Né? Olha a pergunta 9. A LDB estabelece que a educação básica deve ser ministrada em língua portuguesa. Ela diz isso. Em especial, ela fala que o ensino fundamental deverá ser ministrado em língua portuguesa. Não diz isso? Diz. No entanto, ela também prevê o ensino de uma característica importante da cultura brasileira. Né? Qual seria? Ela vai prever, então, aspectos da diversidade culinária brasileira. Será que a LDB em algum momento vai dizer, olha, vamos valorizar a culinária brasileira? Ou não? Será que a LDB vai valorizar um aspecto cultural da introdução da língua inglesa? Seria a língua inglesa um aspecto importante da cultura brasileira? Não. Então não pode ser desse. C. Será que esse aspecto, essa característica que ela valoriza, são os aspectos culturais, histórico-culturais da língua espanhola? Mesmo erro da B. Estamos falando de valorização da cultura brasileira. Então, nesse caso, é verdade que a gente ministra a língua inglesa e uma língua estrangeira, uma outra língua estrangeira no ensino médio. Mas esses objetivos não é com a finalidade de valorizar a cultura brasileira, é com a finalidade de ampliar o universo dos estudantes. Para valorizar a cultura brasileira, será que a lei estabelece que os aspectos socioculturais e o ensino da língua indígena seja preservados nas comunidades indígenas? Gente, a LDB fala isso. Ela diz o seguinte, ó, que o ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, mas que admite-se, né, o ensino das línguas originárias nos casos das comunidades indígenas. É o mínimo. Né? É o mínimo que, no caso das comunidades indígenas, a LDB explicitamente indique a necessidade e a possibilidade de que nessas comunidades, as suas línguas originárias, né, as suas línguas nativas possam ser preservadas nos processos próprios de educação. Então, há essa previsão na LDB, sim. Ela prevê o ensino em língua portuguesa, mas ela admite que nas sociedades indígenas, nos processos próprios de educação, seja assegurada a identidade histórico, cultural e linguística, né, das sociedades indígenas. Será que é isso? Exatamente. É a alternativa de letra D. Tranquilo? É uma abordagem interpretativa, não está exatamente assim na lei. Então, quando cobra as leis, eu percebi que essa banca, gente, ela não costuma copiar tal e qual está na lei. Ela acaba dando uma abordagem meio interpretativa para a lei. Tá? Uma interpretação meio livre para a lei. Então, nesse caso, o texto da lei diz: o ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa, admitindo-se as sociedades indígenas, as comunidades indígenas, o ensino das suas línguas maternas nos seus processos próprios. Ou seja, ensino em língua portuguesa, mas a essas comunidades é assegurada sua identidade sociolinguística, histórica. Né? Tudo bem? Senhorão? Bacana. E aí era D mesmo, tá? Questão de número 10. Lembra que eu falei que pode vir pergunta com texto? Na prova na qual eu me referenciei para preparar para selecionar essas questões para vocês, né? Nós trouxemos o quê? A gente traz aqui, ó, o trechinho, é uma questão que tem um trecho, depois vem um comentário e depois vem a pergunta. Tá? Então, esse é o tipo de pergunta que exige um pouquinho mais. Você precisa ler o texto para saber de que assunto está introduzido, né? Não necessariamente a pergunta vai estar diretamente ao texto, não é necessariamente uma pergunta de interpretação, mas é algo relacionado. Então, é interessante você ler o texto para ter essa fundamentação, né? Ele pede, leia com atenção o trecho abaixo. Abre aspas. Pessoas com deficiência têm maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho e acesso à educação. Aponta IBGE. A pesquisa do IBGE revela que 18,6 milhões de brasileiros com 2 anos ou mais têm algum tipo de deficiência, o que corresponde a 9% da população dessa faixa etária. Ou seja, 9% da população brasileira, né, a partir dos 2 anos de idade, tem algum tipo de deficiência. E o levantamento destaca também a existência de grandes desigualdades na educação.
A taxa de analfabetismo é quase 5 vezes maior entre pessoas com deficiência. Apenas 25% tinham concluído pelo menos o ensino médio. Pessoas sem deficiência, 57%. Ou seja, de fato, além, né, das questões marcadas pela deficiência, há uma grande desigualdade educacional para as pessoas com deficiência que, em geral, têm podido aprender menos, têm tido menos oportunidades de se escolarizar e de aprender, né? Aí vem uma fala. Ó, lido o texto, vem a fala do examinador. A educação inclusiva é um princípio fundamental que busca garantir o direito de todos à educação, independentemente de suas limitações. Então, não importa quais sejam as limitações do indivíduo, ele tem direito à educação. Não importa se a limitação é intelectual, se ela é física, né, se ela é sensorial, se ela é mental, não importa. Todos os indivíduos, independente de quais sejam as deficiências, têm o direito à educação e às aprendizagens, né? Independente das suas limitações, independente das suas diferenças individuais, sejam elas físico-motora ou mental-cognitiva. Trata-se, portanto, da perspectiva inclusiva de garantir oportunidades de desenvolvimento humano por meio da aprendizagem. Sim? Vejamos, né? Aí vem a pergunta. Então, até aqui, gente, foi um texto e uma reflexão. A pergunta vem agora, tá? A pergunta vem agora. O que ela traz? Ó, de acordo com o Mantuan, ele pegou um texto, né? E te traz uma pergunta sobre o Mantuan. De acordo com o Mantuan, o principal objetivo da educação inclusiva é, ou seria, né? A, focar apenas no desenvolvimento acadêmico. A educação inclusiva só quer saber desenvolvimento acadêmico do aluno. Preocupando-se, então, com o desenvolvimento da escrita, da fonética e do cálculo matemático. Não está preocupado com o desenvolvimento do aluno como um todo. Só o desempenho acadêmico dele já é sinônimo de inclusão. Será que não é o contrário? Será que a inclusão não implica o desenvolvimento do aluno como um todo, em suas capacidades, nas suas múltiplas capacidades? Será que o aluno não tem tantas outras capacidades? B, será que o papel da inclusão é permitir que o acesso à educação seja garantido e as oportunidades de aprendizagem promovam a independência do aluno com deficiência? Aqui nós temos um outro ponto, né? Então, nesse caso, ó, permitir. A educação inclusiva é permitir o acesso à educação, mas, ao mesmo tempo, oportunidade de aprendizagem, né? Promovendo autonomia para o aluno. Aqui já é outro cenário. E vejam que não é só a vaga, não é só o acesso à educação, mas também oportunidade de aprendizagem. Inclusão, gente, não é só vaga, não é só acesso à escola regular. Nesta vaga, nesse acesso à escola regular, para ser inclusão, a criança precisa se encontrar com oportunidades reais de aprendizagem, oportunidades diversificadas de aprendizagem, né? Ou seja, segregar alunos com necessidades especiais. Então, eu coloco o aluno em sala separada. Será que isso não é o oposto da inclusão? A segregação? Então, põe todos os alunos com deficiência numa sala separada. Isso é contra-inclusivo. Isso não é inclusivo. E B, limitar o acesso à educação dos alunos com deficiência. Então, como eles têm habilidades específicas, eu vou limitar o acesso, né, a quantidade de alunos, eu vou limitar a quantidade de tempo que ele fica na escola. Isso é inclusão? Não. Né? Focar no desempenho acadêmico só não é inclusão, tá fora. Né? Segregar o aluno em sala separada não é inclusão, C tá fora. Limitar o acesso à educação dos alunos com deficiência e dizer para você é menos tempo, para você é menos aula, para você a atividade é outra. Eu estou limitando aquilo que ele tem acesso. Isso também não é inclusão, isso é discriminação. Então, a única alternativa correta é certamente a alternativa de letra B. Permitir que o acesso à educação seja garantido, né? Então, a criança tem que ter a vaga, e as oportunidades de aprendizagem têm que contribuir com a independência do aluno. Ele vai aprender tudo do mesmo jeito? Não, ninguém vai. Cada qual vai aprender o seu máximo de aprendizagens possíveis. Quem vai dizer que é o nosso limite é a nossa própria aprendizagem, não é o outro. Isso é inclusão. Alternativa de letra B. Perfeita? Sim? Vejamos a 11. Queridos, a 11 é sobre um assunto que também apareceu no seu edital. Sobre o programa Novo Mais Educação. Né? Só que eu achei inusitado, porque olha o enunciado, gente. Ele não te fala sobre o que é o programa Mais Educação. Será que você sabe o que é o programa Mais Educação? Ó, sobre o programa Novo Mais Educação, abre aspas, será implementado nas escolas públicas de ensino fundamental por meio da articulação institucional e a cooperação com as secretarias estaduais, distrital e municipais de educação.
E ele te pergunta, você sabe que programa é esse? O que o programa Novo Mais Educação traz? Alternativa A. É um programa que quer reduzir a jornada escolar de crianças e adolescentes, para que elas fiquem mais tempo com a família. B. É um programa que foca no desempenho educacional e matemática. Será que esse é o programa Novo Mais Educação? C. Foca apenas no desempenho educacional em ciências. Então, Novo Mais Educação seria um programa de matemática, seria um programa de ciências, ou o programa Novo Mais Educação seria uma estratégia para melhorar a aprendizagem de língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, ampliando a jornada do aluno. Sim, gente, o programa Novo Mais Educação é um programa de educação de tempo integral. Então, a ideia é colocar os alunos mínimo 7 horas por dia na escola e ampliar experiências deles aprenderem português e matemática, além de outras vivências, tá? Então, alternativa de letra D. Programa Mais Educação, anotem aí, um programa de educação de tempo integral. Então, ele amplia a permanência das crianças na escola e visa melhorar várias experiências que o aluno tem, ampliar ofertas de esporte, de lazer, de cultura, mas também em aprimorar os domínios da língua portuguesa e da matemática, tá? É um programa voltado para o ensino fundamental e é chamado Novo Mais Educação. Já chamou Mais Educação, agora chama o programa Novo Mais Educação, tá? Questão de número 12. O seu edital trouxe o tema da brincadeira, né? O tema do lúdico. E essa pergunta é exatamente sobre esse assunto. Vejam a pergunta, ó. Diz assim a pergunta. A didática e a ludicidade não são conceitos opostos, ou seja, a didática não é oposta ao lúdico. A gente pode muito bem trabalhar uma didática pautada no lúdico. Então, essa oposição de que ou o aluno está aprendendo ou ele está brincando é um equívoco. Lidando com a ideia de que didática e ludicidade são conceitos que se complementam, o aluno pode estar brincando e aprendendo ao mesmo tempo. Ou seja, ludicidade e didática são conceitos complementares. Tudo bem? Juntos, eles podem criar um ambiente de aprendizagem mais eficaz e agradável para as crianças e proporcionar maior interesse por aprender, certo? Sem dúvida nenhuma, ou seja, articular esses conceitos permite isso. Nesse sentido, qual seria o papel da didática? Qual seria o papel da didática para integrar o lúdico? Como que a didática, como que a organização do ensino, a didática como ciência do ensino, como organização do ensino, como que ela consegue integrar o lúdico? Né? Então, olha a pergunta. Nesse sentido, o papel da didática na integração da ludicidade em sala de aula demonstra que são conceitos opostos. Queridos, o próprio enunciado já disse que não são conceitos opostos. Como que a A vem dizer o contrário? Então, fica claro que a A está errada. O próprio enunciado já tinha te dito que didática e ludicidade não são conceitos opostos. E a A vem dizer, ó, são conceitos opostos e não podem estar integrados. É o contrário. Didática e ludicidade podem se complementar, devem estar interligadas. Eu posso associar ludicidade e ensino, ludicidade e aprendizagem. Né? Ou seja, recursos lúdicos podem ser utilizados para ensinar. A alternativa de letra A está errada, portanto. Certo? B. Será que, né, de alguma forma, o papel da didática no lúdico infere que apenas os jogos educativos podem ser usados em sala de aula? Então, seria assim, não, verdade, Luciana. Dá para trabalhar didática e ludicidade. Mas não é qualquer jogo, só vale os jogos educativos. Não é para usar o brincar livre, não é para usar jogos que circulam na sociedade. Queridos, não. Toda atividade lúdica é ensino. Não é só o jogo educativo, não é só o jogo didático. O lúdico, nos desenhos, na música, nos filmes, também pode ser favorável às aprendizagens. Então, a B também está incorreta quando diz que só jogo educativo pode ensinar na perspectiva lúdica. Toda linguagem lúdica, quando usada intencionalmente, pode ensinar. Não só os jogos educativos. C. A didática na integração da ludicidade em sala de aula significa determinar que as atividades lúdicas devem ser evitadas. Não. Né? Se é possível conciliar didática e ludicidade, eu não preciso evitar as atividades lúdicas. Eu vou direcioná-las à intencionalidade didática. Então, a C está errada. Queridos, só nos resta a D. Então, a D precisa se apresentar correta. Vejamos como ela está, ó. D. Então, o papel da didática na integração da ludicidade em sala de aula fornece as estratégias e métodos eficazes para integrar,
efetivamente atividades lúdicas no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, a didática vai permitir que a gente consiga trazer as atividades lúdicas de maneira intencional em situações efetivas de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. E aí, a alternativa de letra D, sim, né? Deu certo, era ela mesmo, só faltava não ser ela, né? Não sobrava mais nada pra gente. A alternativa de letra D era correta nessa questão. Sim? E a última, né? A última questão, a questão de número 13, traz, então, um assunto das tecnologias educacionais, especificamente. O que são as TICs, né? Tecnologias da informação e da comunicação. Mais recentemente, gente, as bancas têm, a sua também traz, né? As TIDICs, que são as tecnologias digitais da informação e da comunicação. Tecnologia da informação e da comunicação é TV, vídeo, áudio. As digitais já seriam os computadores, as mídias sociais, né? E assim por diante. Aqui, essa questão perguntou exatamente das TICs, das tecnologias como um todo, não necessariamente das digitais, de todas. A inclusão é um princípio fundamental na educação. E as TICs podem desempenhar um papel importante. Aqui a pergunta associou inclusão e tecnologia da informação e da comunicação, tá? E eles dizem o seguinte: como eu posso me utilizar das tecnologias da informação e da comunicação para promover a inclusão na sala de aula? Essa é a pergunta. É possível? Será que as tecnologias da informação e da comunicação podem contribuir com a inclusão em sala de aula? Vejamos as alternativas. A. Não. As TICs não podem ser usadas para promover a inclusão, porque os alunos precisam dividir o computador no laboratório de informática. Queridos, será que a tecnologia ela não tem recursos? Um aplicativo, né? Um recurso audiovisual. Será que esses não podem diversificar e enriquecer as aprendizagens de todos os alunos numa perspectiva inclusiva? Então, não é verdade que as TICs não podem ser usadas, elas podem, e a depender dos recursos, eles vão permitir que os alunos aprendam, todos eles. B. As TICs podem ser usadas para promover a inclusão, ao proporcionar acesso aos recursos educacionais para todos os alunos, independente das suas habilidades ou necessidades. Então, não importa qual seja a habilidade e necessidade, as TICs vão ajudar os mais diferentes estudantes. Pode ser B. C. As TICs podem ser usadas para promover a inclusão apenas para alunos com deficiência intelectual, os outros não. Um aluno com deficiência física não pode se beneficiar de uma tecnologia da informação e da comunicação. Um aluno, por exemplo, com deficiência visual, que seria uma deficiência sensorial, também não pode. Queridos, nós temos TICs, tecnologias, onde o aluno com deficiência visual consegue ouvir um livro. Nós temos recursos de leitor de livros, onde o livro é transcrito em audiobook. Isso não seria um exemplo de TIC usada para deficiência sensorial, visual? Então, não é verdade que as TICs só contribuiriam para a promoção da inclusão de deficiência intelectual. As TICs podem ser usadas, tecnologias da informação e da comunicação podem ser usadas para os mais diferentes tipos de deficiência. Certo? E a D. As TICs podem ser usadas para promover a inclusão apenas dos alunos superdotados. Só os superdotados podem ter acesso à tecnologia, os deficientes não. Aqui, as tecnologias ajudam muito os deficientes, né? Podem ajudar. Então, também está errada. Se a gente eliminou A, C e D, a grande probabilidade, né, é B, a única, na verdade, que nos resta é a alternativa de letra B. Vejamos? Exatamente, as TICs, sim, podem ser usadas para promover a inclusão. Um aplicativo, um recurso, uma tecnologia, um vídeo, um áudio, são estratégias fundamentais para que os alunos, com as suas diferentes necessidades e com as suas diferentes habilidades, possam ter acesso à informação, possam ter acesso a um determinado conteúdo, né, por meio de um recurso diferenciado. Então, a alternativa correta é, sem dúvida nenhuma, a alternativa de letra B. Sim? Queridos, aí eu trouxe, então, o gabarito para vocês ao final, né, que a gente não teve nenhuma incorreção, e desejar, né, a ideia era conversar um pouquinho com vocês para tentar diminuir essa ansiedade, Ju, para trazer para hoje esse exercício e para amanhã vocês chegarem calibradas, né, na prova, assim, já aquecidas. A revisão, ela também tem essa função, né, de aquecer. Vamos pensar o aquecimento de uma corrida, né? Quando a gente aquece, a gente entra no ritmo, né? Sim. Então, que vocês vão estar no ritmo, viu? Para a prova de amanhã, vocês possam ter um desempenho excelente, né? Que a prova possa vir justa. Eu acredito que a gente não vai encontrar uma prova muito difícil, né?
e que vocês possam lidar com uma questão ou outra de um nível de dificuldade um pouco maior, para que possam ter um ótimo desempenho na prova de amanhã. Ai, Lu, obrigada, viu? Ajudou bastante. Imagina, minha querida. É que, na verdade, a falha acaba sendo da gente mesmo. Falo por mim, né? Eu sou só da véspera, deixo tudo para o último dia. O perfil, né? Procrastinador. Eu tenho algumas dessas características. Óbvio que aos poucos a gente vai superando, mas é verdade também que a gente tem muitas outras atividades, né, Ju? Sim, sim. Então, não é só uma escolha, né? Às vezes a gente também não consegue fazer muito diferente, né? É que, na verdade, né, esses processos seletivos, né, bem no final do ano, né, então é prova. Um período em que a gente está completamente cheia de obrigações, de atividades, já cansados, né? Vamos combinar que o ano também, né, nos encontra, né? Essa altura do ano já nos encontra bastante cansados, então é compreensível, João, mas que esse encontro possa ter sido suficiente, né, para auxiliar você para fazer uma boa prova, vocês todas, Silvia, Denise, boa sorte para vocês, viu? Ótima prova. Obrigada, Lu, obrigada pelo carinho, pela atenção, pela sua dedicação com a gente também, viu? Imagina, minhas queridas, boa sorte, viu? Uma ótima prova. Sorte, costumo dizer o seguinte: tem gente que não gosta de desejar sorte. Fala, sorte é coisa para quem não se preparou. Não, eu acho que é importante, né? Porque é justo que a sorte encontre aqueles que tanto se dedicam, né? E que vocês possam ter também sorte, viu? Obrigada, Lu. Beijo, viu? Beijo, minhas queridas. Silvia, querida. Muito obrigada, tá, Luciana? Deus abençoe. Não, por isso. Amém, minha querida. Boa prova, viu? Sucesso para vocês. Mandem notícias. Depois me mandem a prova para eu auxiliá-las, eventualmente, se tiver qualquer questão de recurso e afins, tá bom? Denise, satisfação, minha querida. Prazer te conhecer. Ótima prova, viu?